Amém, pessoal, tudo bom? Hoje aqui eu vim dar uma palavra que veio do fundo do meu coração, que o Senhor me deu, e ela se encontra lá no livro de João, capítulo 13, não é isso? Na verdade, esse evangelho de João, que é o quarto evangelho, ele é bem interessante por ser aquele evangelho onde Jesus ele vai manifestar os seus últimos discursos, não é isso? Antes da sua morte. É interessante que o principal autor é o próprio João, certo? E foi um evangelho que foi escrito por ele em Éfeso, certo? Antes mesmo dele ser preso. E ele escreveu ali durante por volta de 85 ao ano de 90 depois de Cristo, não é isso? Como eu já falei anteriormente, ele escreveu antes do seu exílio na ilha de Patmos, ali onde ele vai ter aquela revelação do anjo e que ele vai escrever lá o livro de Apocalipse, não é isso? E o bastante interessante que esse livro de João ele tem como principal objetivo por parte do Senhor Jesus que veio como carne, não é isso? Mas ele veio com aquele objetivo de manifestar no seu discurso para que o povo venha a ser salvo, que o povo entenda que Deus veio em carne, mas veio em carne também como Deus, trazendo uma mensagem para que o povo pudesse entender essa mensagem, que eles pudessem reconhecer a Cristo como seu Salvador e que eles pudessem herdar a vida eterna. E é bastante interessante que um dos pontos aqui que eu vou expressar nesse evangelho se encontra aqui no capítulo 13, do versículo 1 a 18. E eu vou começar a ler. Diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, quando ele fala, ele inicia aqui falando dessa antes da festa da Páscoa. Para quem não sabe, essa festa da Páscoa judaica é aquela festa onde eles vão comemorar, ou seja, relembrar, que ela significa até passagem. Eles vão relembrar a época em que eles foram libertos da escravidão do Egito. E continuando, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que ele disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Ele faz essa pergunta. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Um ponto bem interessante que nós temos que entender nesse capítulo, até mesmo nesses versículos iniciais, Jesus ele está realizando os seus últimos discursos, não é isso? E é um ponto bem importante, porque lavar os pés do discípulo. É interessante nós estudarmos um pouco do contexto histórico naquela região ali,
como era uma região que muitos lugares era deserto, e até mesmo as casas não tinham esse chão batido de cimento que temos aqui, por conta até mesmo da época, as pessoas sujavam os seus pés muito rápido. As pessoas daquela época não usavam sapatos como nós usamos hoje, mas usavam aquelas sandálias. E por isso, por conta da areia e por conta até mesmo do chão de casa também ser areia, eles sujavam muito os pés. Então, um ponto bem interessante que Jesus chega e também ele mostra aos discípulos com o seu discurso, tem toda uma simbologia, porque lavar os pés dos discípulos, quando ele fala nos últimos versículos, que ele quer que os discípulos também façam mesmo, possam também ser exemplo, praticarem isso que Jesus fez. Como assim? Que eles também possam ter comunhão com os outros, não é isso? O lavar os pés significa restaurar uns aos outros e reaviver, ou seja, reavivar uns aos outros, certo? Então esse é o maior exemplo que Jesus dá, que é lavar os pés, que é lavar também a alma das pessoas, que é a alma dos próprios discípulos, que eles possam realizar esse mesmo exemplo do Senhor.